Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca do ministério pastoral, amados. Dentro do ministério pastoral eu tenho tentado trazer também sobre a família, pois pastor, sendo servo de Deus, deve constituir uma família. Vamos hoje conhecer os deveres conjugais. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, até o versículo 26. Está escrito assim: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, ou seja, em todo aos seus maridos. Vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Muito bem, amados diletos irmãos, com base nessa leitura eu quero chamar a vossa atenção para os deveres conjugal. A Bíblia, ela faz menção que as mulheres devem ser submissas ao seu marido. Palavras bonitas, que eleva o ego do homem. O homem se sente na obrigação de submeter a sua mulher, muitas vezes, que elas se submetam a ele. Só que no versículo 25 já vem algo dizendo para o marido que a obrigação do marido é amar a esposa. Então precisamos compreender que aqueles que são servos do Senhor, ele deve seguir o exemplo de amor de Cristo. E o amor de Cristo, ele não pode salvar quem fecha o coração, recusando-se a receber os benefícios da sua amorosa entrega na cruz. Vemos aqui que a mulher amada deve ao marido amoroso o respeito por alguém que nessa relação representa a figura do Salvador. Mas também vemos que esse respeito não coloca a mulher em posição de desigualdade em relação ao homem, mas reflete a disposição de dar valor às atitudes masculinas. Essas atitudes que exigem entrega pessoal e sacrifício. Se nisso a mulher valoriza o homem, se o homem se sente valorizado, ele será motivado a seguir fazendo o que é necessário para a felicidade da família, para a felicidade da sua esposa. Assim, a mulher, ela poderá dizer aquilo que Salomão escreveu no livro dos Cânticos, do Cântico, capítulo 7, verso 10, onde está escrito assim: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Para que esse ciclo funcione, é preciso que cada um faça a sua parte, independente do outro. O marido não deve deixar de fazer aquilo que agrada a sua esposa porque ela simplesmente deixou de fazer. Ou a esposa deve parar de honrar o seu marido porque ele
simplesmente a desonra. Independente do que o outro deixa de fazer, a Bíblia ensina que cada um deve se fazer a sua parte. Somos responsáveis pelos nossos atos. Então, amados, lembra quando eu vos contei a respeito dos meus amigos que estavam em processo de separação? Quando eles chegaram a conversar comigo, eles estavam desorientados. Eles já estavam com o seu casamento em frangalho. Não sabia mais se queriam constituir uma família. Embora, de vez em quando, meu amigo ainda dizia para sua esposa que eu amava. Mas eles já estavam ferindo-se, magoando-se. Não tinha mais comunicação um com o outro. Depois do casamento, ele permitiu que os desentendimentos o distanciassem da sua esposa. E em busca de reconhecimento e apreço, ele ficou cego para as necessidades da esposa e para focalizar o sucesso profissional, conseguido muitas vezes a muito custo, para esquecer as grandes e as pequenas frustrações do dia a dia. Esse meu amigo buscava nas rodinhas de cerveja, nos barzinhos com seus amigos, aquilo que pudesse preencher aquele vazio que estava em sua alma. Ambos estavam sofrendo. Quando ele me procurou, ele disse: Gregório, eu não sei mais o que fazer. Meu casamento acabou. Eu olhei para ele e disse: você ama sua esposa? Ele disse: não sei. Mas eu sinto que existe algo ainda dentro de mim. Eu estou sofrendo. Existe algo que me magoa. Existem coisas que eu descobri a respeito da minha esposa que me magoa. Eu disse para ele: a tua esposa provavelmente também está sofrendo. Provavelmente a sua esposa está sofrendo porque muitas vezes você tem passado muito tempo fora. Analise se você não tem sido um marido frio, um marido distante. Analise se muitas vezes os problemas não estão dentro de você mesmo. Eu vou conversar com sua esposa, em particular, disse para ele. Chamei ela, fomos conversar. Ela teve bastante relutância em falar comigo, mas de repente ela começou a se abrir. Ela disse: Gregório, eu não sei mais o que fazer para quebrar a barreira que está nos separando. Ela me disse assim: tem vezes que eu me arrumo, procuro ficar atraente para quando ele chega, mas ele chega nervoso, distante. Tem vezes que simplesmente se joga no sofá. Tem vezes que eu percebo que ele inclusive está fingindo que está dormindo para que nós não venhamos conversar. Havia mágoa no coração dela. Eu percebi isso. Então, eu orei por ela. Já tinha orado pelo meu amigo. E eu decidi que iria colocar os dois frente a frente para conversar. Eu não sou conselheiro sentimental, amados.
Eu não sou conselheiro sentimental, mas eu não gosto de desistir quando entro em uma batalha espiritual. Eu já vos disse que fui pastor, e quando pastor, muitas vezes eu tinha que dar aconselhamento familiar. Então, o aconselhamento familiar com esse meu amigo era difícil. Estava difícil abrir os olhos do casal para um novo horizonte. Em vez de decretar a falência daquele casamento, eu queria salvar. Eu queria salvar o casal, queria que ambos fossem felizes. Eu não queria decretar uma falência prematura daquele casal, daquele casamento, daquela união, que havia começado tão bem, tão feliz. O presbítero Gregório tem quase 40 anos de ministério, amados, mas eu nunca celebrei um casamento e também nunca celebrei um batismo. Sempre eu fui auxiliar dentro do... E quando fui pastor, eu sempre tinha obreiros capazes. Quando eu era pastor, eu era solteiro, então eu me sentia que não havia como eu mesmo celebrar o casamento. Eu não tinha uma experiência de uma vida de casamento. Então eu escolhia sempre os pastores mais antigos, os evangelistas mais velhos, para fazer o casamento e para celebrar os batismos. Então eu não tinha uma experiência de vida para passar para esses meus amigos. Mas conversei com ele e aconselhei ele, disse assim, ele ia de carro para o trabalho e ela ia de ônibus. Eu disse para ele, olha, sua esposa necessita mais do carro do que você. Ela necessita de mais tempo, pois ela está dando 3 períodos de aula e você tem saído cedo, vai para o seu trabalho, de lá você volta para sua casa e tem vezes que você passa dos bares e deixa o carro com sua esposa, vá na condução de ônibus para o seu trabalho. Mas foi um conselho, não foi uma exigência. A sorte é que eles seguiram o conselho. A sorte é que eles aceitaram que um ajudaria o outro. Ambos começariam a prestar conta um do outro, a prestar conta um para o outro, contando seus problemas um para o outro, conversando. Eu disse para ele, os dias de folga que você tem, meu amigo, pega na mão da sua esposa, sai, faz uma leve caminhada. Se você não tem aonde ir, vai, dê uma volta no quarteirão, simplesmente pegue na mão da sua esposa, deixe a vizinhança ver vocês dois juntos. Eu tenho feito isso, amado, no longo do meu casamento. Estou já casado há 32 anos com minha esposa. Sempre eu procuro no final de semana sair com ela, passearmos. Vamos muitas vezes para o shopping. Se não tem uma quantidade em dinheiro para nos gastarmos, nós procuramos economizar um pouco para juntos sairmos, para que ambos possam olhar, sentar um de frente ao outro, olhar simplesmente um no olho do outro. Eu tenho feito isso com minha esposa e tem dado certo até hoje. Então, meu amigo aceitou o aconselhamento que eu dei, ela também, e ambos resolveram perdoar-se mutuamente. E estão juntos até hoje, amado. Não mora simplesmente no mesmo endereço, mas moram junto, estão juntos. Isso quer dizer que tem pessoas que moram no mesmo endereço, estão debaixo do mesmo teto, mas está divorciado já. Esse casal não, estão juntos até agora. Eles não dividem simplesmente o apartamento, mas eles
estão unidos pelo forte laço do amor. Amados diletos irmãos, assim como aconteceu com esse meu amigo, ele conseguiu, através de abrir seu coração, porque ele aceitou as palavras de aconselhamento, não que o presbítero Gregório fosse capaz de salvar esse casamento, mas porque eles simplesmente pararam para ouvir. Eles reconstruíram aquilo que estava em frangalho, aquilo que estava em pedaço. Eles deram atenção ao conselho e resolveram reconstruir o seu casamento. Eu sempre digo, se existe no coração humano um profundo desejo por ter essa união emocional e afetiva, isso é capaz de transformar aquilo que está ruim. Isso pode preencher aquilo que está faltando. E se colocarmos Deus no centro de tudo, e pelo relacionamento que temos com Deus, poderemos ter um relacionamento também com o ser humano. Porque Deus é a fonte do amor. Se houver um comprometimento total de entrega no relacionamento conjugal, não é algo que surge do dia para a noite, amados. Não há uma fórmula secreta que possa salvar uma vida conjugal que está quebrado. Não há nem sequer uma palavra de incentivo que possa salvar muitas vezes um sentimento quebrado. Mas aqueles que têm um amor em seu coração, que ainda abre seu coração para o amor, aqueles que se casam, que procura uma união mediante a graça de Deus, essas pessoas podem encontrar o amor e não desistir do amor. Embora muitas vezes surjam dificuldades, embora muitas vezes passamos por luta, até mesmo chegamos a desanimar muitas vezes. Nem o marido, nem a esposa é capaz de salvar um casamento se ela não for mediante o amor, amado. Então, é um erro, muitas vezes, quando nós tentamos por nós mesmos, se não colocarmos Deus no centro, e se Deus não nos concede esse amor benevolente, capaz de perdoar e de receber o perdão. Tudo é possível, amado, quando existe fé e amor. Se há amor mútuo, então existe a paciência, porque a Bíblia nos ensina que quem ama respeita, quem ama não maltrata, quem ama não humilha. O amor é benevolente, é paciente, pode até passar por luta, sofrer, mas se há o amor, então o casamento está salvo. Em vez de ser o fim do amor, será como um princípio, quando a pessoa decide que irá seguir o conselho de Deus. Quando as pessoas decidem que irão deixar de lado aquilo que o afasta do seu casamento, aquilo que o afasta da sua família, aquilo que realmente tem afastado você do seu familiar, você deve rejeitar. Não é fácil. As coisas não caem dos céus simplesmente.
no seu lar. Mas o seu lar pode hoje ser salvo, se você assim quiser. Basta dar lugar a Deus. Deus deseja transformar em um pedacinho dos céus a sua vida sentimental, o seu lar, a sua família. Deus quer que você viva o melhor aqui na terra. Pense nisso. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro por cada irmão, cada irmã que estará recebendo, Senhor, esse áudio de administração da palavra do Senhor. São palavras, Senhor, que o Senhor tem tocado em minha alma, em meu coração, para trazer ao ministério pastoral, Pai. São palavras que eu não quero que seja simplesmente lançada ao vento, mas são palavras que quero que edifique a alma e o coração deste meu irmão que me ouve, Pai, desta minha irmã que me ouve, para que ambos tenha, Senhor, um lar abençoado, um lar cheio da Tua misericórdia, que tenha um lar repleto, Senhor, do amor e da graça do Senhor Jesus. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.